Você já sentiu que algo mudou dentro da igreja, e não para melhor? Que o lugar que antes queimava com arrependimento, temor e presença real de Deus, agora se parece mais com um espetáculo bem ensaiado? Luzes fortes, aplausos sincronizados, palavras bonitas, mas pouco confronto, pouca cruz, pouca transformação. O altar virou palco, o evangelho foi diluído, e o fogo deu lugar à fumaça. O problema não é excelência, é substituição. Quando a performance ocupa o espaço da presença, algo essencial se perde. Como já alertava Charles Spurgeon, quando a igreja tenta agradar o mundo, corre o risco de trair sua própria essência. Hoje, muitos púlpitos evitam palavras como pecado, renúncia e juízo, não porque deixaram de ser bíblicas, mas porque deixaram de ser populares. A pergunta que fica é direta e desconfortável. Isso conduz à salvação ou apenas a uma fé performática? Se você sente que o cristianismo precisa urgentemente de avivamento e não apenas de aplausos, o que vem a seguir vai mexer com você. E se esse tipo de conteúdo fala com o seu coração, talvez valha a pena caminhar com a gente. Se inscreva no canal e continue essa conversa. Aqui, a intenção não é agradar, é despertar. A igreja adormecida é como alguém que sonha com um banquete enquanto passa fome. Ela está cheia de atividades, projetos e eventos, mas vazia do fogo do Espírito Santo. É triste ver como muitos confundem movimento com vida, quando, na verdade, sem a presença de Deus, tudo não passa de performance religiosa. Imagine um corpo que se mexe, mas não respira. É assim que algumas comunidades vivem hoje. O altar perdeu o seu clamor e o púlpito silencioso prefere não mexer em feridas. Precisamos acordar para o fato de que, sem quebrantamento e busca sincera, a rotina da igreja vira apenas entretenimento com uma capa de espiritualidade. Hoje, falar sobre pecado parece quase um ato de rebeldia. Muitos preferem pregar apenas sobre vitória e sucesso, trocando a mensagem de arrependimento por discursos de autoajuda. O resultado? Uma geração que busca motivação, mas que nunca aprendeu a olhar para a cruz com temor e renúncia. Quando o púlpito silencioso evita o confronto, o mundo invade a igreja com seu conformismo. As pessoas saem dos cultos sentindo-se bem, mas continuam presas às mesmas correntes, sem experimentar a verdadeira salvação. Não há poder transformador sem o reconhecimento sincero do pecado diante de Deus. A cruz deixou de ser o lugar de confronto e renúncia para se tornar apenas um símbolo decorativo. Quando o evangelho não aponta para a cruz, ele perde sua essência de morte para o eu e vida para Cristo. Sem esse entendimento, tudo se resume a rituais, mas sem quebrantamento ou verdadeira transformação. Vivemos tempos em que falar sobre sacrifício é quase antiquado, como se fosse uma mensagem dura demais para o público moderno. Mas é na cruz que encontramos a raiz do verdadeiro evangelho, onde o pecado é crucificado e a salvação se torna real. Sem ela, não há fogo, apenas um cristianismo superficial. O chamado evangelho moderno é aquele que promete tudo, mas não exige nada. Ele prefere agradar ao público com mensagens de motivação e autoajuda, em vez de chamar para o arrependimento e para a renúncia. Esse modelo se preocupa mais com números e aplausos do que com um avivamento genuíno. O problema é que um evangelho leve não transforma, apenas entretém. Ele não confronta o pecado e muito menos aponta para a santidade. É como oferecer remédio sem tratar a causa da doença. A pessoa se sente bem por um momento, mas continua espiritualmente enferma. Charles Spurgeon não economizava palavras ao alertar a igreja sobre os perigos de buscar a aprovação do mundo. Ele dizia que quando a igreja tenta se tornar popular, ela perde a essência do verdadeiro evangelho. Spurgeon lembrava que sem arrependimento e temor a Deus, não há salvação real. Essas palavras soam como um eco atual, quase profético, diante de tantos púlpitos silenciosos.
Ele nos lembrava que o Evangelho não foi feito para massagear o ego, mas para transformar corações. E essa transformação só acontece quando o fogo do Espírito Santo acende dentro de nós. Muitos confundem barulho com avivamento. Luzes, músicas agitadas e lágrimas emocionais não são provas da ação do Espírito Santo. O verdadeiro fogo de Deus vem com quebrantamento, arrependimento genuíno e mudança de vida, não com uma emoção passageira que desaparece na segunda-feira. A igreja precisa entender que emoção versus conversão são coisas diferentes. Enquanto a emoção te faz sentir, a conversão te faz agir. Sem frutos, todo show espiritual se torna apenas mais uma forma de entretenimento na igreja, mascarando a ausência da verdadeira transformação. Uma igreja pode ter uma programação impecável e uma agenda cheia, mas sem o Espírito Santo, tudo não passa de movimento vazio. É como um corpo sem alma, funcionando por inércia, mas sem vida real. A ausência da presença divina transforma cultos em meras performances religiosas. O maior risco é que essa falta seja tão sutil que ninguém perceba. Sem o fogo do Espírito, não há quebrantamento, arrependimento ou busca pela santidade. Precisamos de menos palco e mais altar, onde a presença de Deus seja prioridade e não um detalhe opcional. Hoje, o pecado foi suavizado e tratado como uma fraqueza aceitável, algo que não precisa de confronto, apenas de compreensão. Essa visão dilui o peso do arrependimento e faz com que muitos vivam enganados, achando que estão em paz com Deus, quando, na verdade, estão afastados da santidade. É como trocar um diagnóstico sério por uma palavra de consolo vazia. Sem a pregação clara sobre pecado e juízo, o púlpito silencioso transforma o verdadeiro evangelho em apenas mais uma mensagem de autoajuda, incapaz de levar à salvação. Sem arrependimento, não há salvação. É impossível experimentar a verdadeira vida cristã sem passar pela cruz, que exige renúncia, quebrantamento e entrega total. O evangelho moderno, ao tentar evitar esse confronto, gera pessoas que buscam bênçãos, mas fogem do compromisso real com Cristo. Arrepender-se é mais do que sentir emoção, é mudar de direção. Significa abandonar o pecado, abraçar a santidade e viver guiado pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem que precisa voltar ao púlpito silencioso, mesmo que incomode e provoque lágrimas de verdade. Deus ainda levanta os remanescentes, aqueles que não se dobram ao mundo nem se deixam enganar por um evangelho moderno e superficial. São homens e mulheres que carregam a cruz, vivem em santidade e mantêm vivo o fogo do Espírito Santo em meio à frieza espiritual. Esses remanescentes não estão preocupados com aplausos, mas com o altar e a presença de Deus. Eles entendem que, mesmo em tempos de púlpito silencioso e entretenimento na igreja, é possível ser voz profética, trazendo de volta o temor a Deus e o clamor por avivamento. Se a igreja adormecida não despertar, continuará a viver de aparências, trocando o fogo do Espírito Santo por palmas e aplausos. E você, como tem vivido sua fé? Tem buscado o verdadeiro evangelho, marcado por arrependimento, santidade e renúncia? Ou apenas se contenta com uma mensagem de autoajuda que não transforma? O convite está lançado. Volte ao altar, busque a presença de Deus e não se conforme com o mundo. Que tal começar hoje mesmo, pedindo a Deus um coração quebrantado? Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco nessa jornada por um cristianismo vivo e cheio de propósito.